Olá pessoal, então vamos lá no assunto continuação, né, da nossa disciplina de Estatística 2, tá? O assunto é intervalo de confiança. Então aqui nessa parte tem uma breve introdução, certo? Vai te mostrar alguns exemplos a respeito desse intervalo, tá bom? De confiabilidade, tá? Em porcentagem. E na sequência a gente tem aqui também algumas áreas de exemplo que ele mostra, né, na área da medicina, na disciplina, né, ele pode trabalhar com até 99,9% de confiança, né, e nas áreas das ciências em geral, né, a faixa é de 97 até 95% de confiança. E essa confiabilidade, tá, é o assunto que nós vamos trabalhar aqui agora. Vou mostrar para vocês também aqui, ó, como trabalhar essa questão de quando parece ele te dá esse valor, né, de 95, de 97%, qual é o procedimento de se trabalhar, tá bom? Iremos também utilizar uma tabela de porcentagem da área sobre a curva normal, certo? Vou mostrar para vocês lá no final do livro. E as nomenclaturas aqui, por exemplo, que o x barra vai representar para nós a média amostral, tá? O sigma x barra, que esse x aqui é o nosso ponto médio, tá bom? Esse sigma iremos calcular o erro padrão da média, tá? E o z é o nível de confiança desejado, certo? Então aqui temos o z vezes sigma, né, que é o erro amostral. Então só o z é o nível de confiança, a gente vamos buscar onde iremos buscar lá na tabela, e esse nível de confiança junto com o erro padrão da média junto forma o erro amostral, tá? Erro amostral em relação à média, tá bom? Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, esse valor aqui também já foi utilizado ali no exercício resolvido, tá? Como, por exemplo, se ele pedir para a gente, por exemplo, aqui, ó, na questão, ele fala assim, ó, olha aqui, uma pesquisa com uma amostra de 32 pessoas para estimar a idade média dos visitantes da cidade de Brotas, apresentou os resultados que constam na distribuição a seguir. Estime o desvio padrão da população, de onde foram extraídos os dados, e determine o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança de 95% para a verdadeira média populacional. Então, quando ele nos pede esse valor de 95, de 97, 96, 99, 99,9, o que a gente tem que fazer? Pega esse resultado, foi da 95 lá, né? Aqui tem um exemplozinho já resolvido. 95 a gente divide por 2, que dá 47,5. Dividido por 5, como está em porcentagem, eu vou ter uma taxa de 0,475, tá bom? Que corresponde lá na nossa tabela 1,96. Como a gente vai encontrar isso aqui? Vocês vão lá na nossa tabela. Aqui está a tabela, certo? Área sobre a curva normal padrão, de 0 até z. O que a gente tinha lá? Uma taxa dividido 95 por 2 e dividido por 100. Eu tenho 0,475. Você vai procurar na tabela, tá? Tá decrescente. Olha só, esses valores assim, ó. Tá aqui o 0,475. Então o que eu pego? Eu pego aqui na coluna, na vertical, tá? Correspondente a essa linha, eu tenho aqui 1,9. Então, compus 1,90. E aqui eu tenho a centena de milhar, né?
dezena de milhar, centena de milhar. Então, se eu juntar aqui, eu somar, na verdade, né? 1,9 mais 0,06, eu tenho 1,96, tá? Então, esse aqui é o valor de nosso Z na tabela normal, tá? Na curva normal padrão, certo? Então, todos os valores de intervalo de confiança de 95% será 0,96, certo? Que corresponde, lá na tabela de nível de confiança, né? É o que nós iremos encontrar juntamente com o erro padrão, né? O erro amostral em relação à média, tá certo? Então, vamos lá, continuando nesse nosso exercício, foi dado essa tabela, tá? Com as idades dentro do intervalo, tá? A distribuição com intervalos. De 20 a 24 anos, 9 pessoas. De 24 a 28, 6 pessoas. De 28 a 32, 7 pessoas. A gente constrói a tabela, tá? Com as colunas, certo? Aqui a tabela com a distribuição com a classe, tá? Aqui a frequência absoluta são os valores aqui, o 9, 6, 7, pode preencher. O somatório dele vai dar o total de pessoas, que é o 32, está aqui. Aqui é o nosso ponto médio, a gente vai tirar daqui dessa classe, né? Qual que é o ponto médio entre 20 a 24? Soma de 20 por 2 dá 22, aqui dá 26 e assim por diante. Para quê? Para a gente poder calcular aqui, ó, XF, que é o nosso ponto médio, e a nossa frequência, que são esses valores aqui. Então, o produto de 9 vezes 22 dá 198, 6 vezes 26 dá 156 e assim por diante. Calculamos o somatório, tá? Isso aqui é tudo somatório. Somatório do produto do x vezes f é igual a 936. Já aqui é um somatório do produto do ponto médio ao quadrado vezes a nossa frequência. Então, ponto médio ao quadrado primeiro, tipo 22 vezes 22, que é 22 ao quadrado, vezes 198. Deu 4.356. Faz tudo isso e depois o somatório dele. Está dando 28.640. Feito isso, a gente vai para cá, né? Após a construção das colunas auxiliares na tabela, são todas colunas auxiliares, né? Essa. Auxiliar porque a gente aumentou. O que já existia? A frequência absoluta, que são esses números, e a tabela com a classe. Tá? Construir as auxiliares aqui. Porque o ponto médio também acaba sendo auxiliar porque foi feito um cálculo, né, da média aritmética aqui. Feito isso, iremos calcular agora a nossa média, tá, das idades, que é o cálculo da média e do desvio padrão dessa distribuição de idade. Então, o que é o cálculo da média? Eu vou pegar o somatório, lembra lá que a média, né, é o somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f ou n, né? Aqui embaixo, então daqui o n é o somatório de n, o somatório de f é o mesmo que n. Então é o 32. E aqui é o somatório do produto de x por f, que é 936. Dividido, então eu tenho uma média de idade de 29,25, tá bom? Aí ele fala aqui que note que esse valor da média não deve ser arredondado para o inteiro, né? Deixa assim mesmo, para que não se desvie o significado da média obtida, né? Agora vamos calcular o desvio padrão. Lembra da fórmula do desvio padrão? O desvio padrão está aqui. Aqui só já fez a substituição com os valores, mas é fácil. Isso aqui, ó, ele pegou esse valor aqui, depois elevou ao quadrado. Então, o que é? É o somatório de x e f, está aqui, ó. Somatório de x e f. Ele pegou e depois elevou ao quadrado. Aqui é o n, tá? E esse aqui é
o somatório de x² vezes f, está dando 28 vezes 640. Está aqui a fórmula, dividido por n menos 1, ou o somatório da frequência absoluta menos 1, que é 32 menos 1. Então, a nossa aproximação do desvio padrão é 6,38. Então, esse valor aqui é como se fosse uma amplitude, né? No caso assim, é a variância entre as idades, tá? De uma a outra. Então, a variação em média é de 6 anos, né? Aproximadamente. Das idades lá de um para o outro. Essa variação é a mínima variação. É a variação maior, na verdade. Agora, determinamos agora o erro padrão da média e o intervalo de confiança. Tá? Estou lendo aqui, tá? Então, intervalo de confiança para o nível de 95%. Já mostrei para vocês aqui no exemplo anterior, tá? 95% ele quer. Então, você tem que ir lá no final, tá? Eu já mandei para vocês na disciplina passada essa tabela do Z, tá? De 0 a Z, onde terá que pegar os 95, sempre pegar os valores em porcentagem aqui, ó. Ia ser esse intervalo de confiança que ele te der, você divide por 2, depois divide por 100. Vai lá e busca o valor dentro da tabela e os seus valores correspondentes nas extremidades, tá? Desse número dentro da coluna. Então já foi conferido lá 95, o valor de Z dele corresponde, né? 1,96. Tá aqui. Tá aqui. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Isso. Então tá aqui, ó, determinando o valor de Z. Dentro da tabela do Z, os 95% de confiança aproximadamente corresponde a 1,96, tá? Seria o nosso nível de confiança. Continuando na resolução, determinação agora do erro padrão da média, tá? Então essa é a nossa fórmula, certo? Esse sigma que é o erro padrão da média. A fórmula é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do somatório da frequência absoluta ou do número de elementos, né, que é 32. Primeiro você resolve a raiz quadrada para depois fazer a divisão, tá? Pega lá então nosso desvio padrão que deu 6,38 dividido pela raiz quadrada de 32, aproximadamente 1,13. E depois iremos determinar aqui, ó, essa determinação do intervalo de 95% de confiança terá que ser colocada dentro de uma tabelinha, tá? Onde ela constitui, quero que você dê uma olhadinha aqui, eu vou escrever, tá? Corresponde, ó, o x barra, que é a nossa média, né? Média da idade. Aí você faz um mais ou menos para você colocar que você tem valores negativos e positivos aqui, que corresponde, lá onde eu mostrei para vocês, ó, o erro mostral em relação à média, tá? O erro mostral em relação à média é o Z que multiplica sigma x, tá? Fazer isso aqui, ó. Então você já calculou todos esses dados aqui, é só substituir. A média das idades é 29,25 mais ou menos. O nosso Z lá na tabela que corresponde a 1,96, que multiplicado agora pelo nosso erro padrão da média, que corresponde, né, a aproximadamente 1,13. Só até aqui já tá bom, não preciso fazer esses outros cálculos aqui não, tá?
paramos por aqui, beleza?